Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas que você vai assistir essa live gravada. Vamos ver se tem alguém aqui. Eu tô esperando a Nelma entrar. Tá entrando. Nelminha, cadê você? Estou aqui, minha querida. Chegou! E aí, tudo bem? Ai, tudo bem, e você? Nossa, bem demais. É nossa primeira live de 2023. 2023. Ai, delícia! Olha, já temos uma participante. Isso é muito bom. Tomara que ela goste Beleza. bastante de terapia do esquema, porque hoje vai ser bom demais. Ana Hoje tem muito assunto. Paula! Seja bem-vinda, Ana Paula! Que coisa boa! Carol, esse assunto de hoje promete, hein? Promete, a gente tem muita coisa para conversar, né? Nossa, muita mesmo. Tá doido? É coisa demais. Coisa boa demais, né? É, isso. Fabiola, seja bem-vinda. Ai, Ana, muito bom ter você aqui conosco. Coisa boa. Então, Olha, qual é o nosso assunto de hoje, Carol? qual que é o assunto de hoje? Olha, a gente vai conversar sobre transtorno de personalidade, Isso. né? A base aqui vai ser o transtorno de Hum, personalidade e a gente vai discutir aqui com vocês, isso. tendo como base aí dois artigos, para a gente Uhum. entender o que tem em comum da Sim, terapia do sim. esquema, do modelo Uhum. alternativo, né, do Isso, DSM-5 e da isso. CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças. Aham. Então, o Sim, que esses três pontos, né? A gente vai conversar um pouquinho, esclarecer o que é o que sim, aí, o que eles têm em sim. comum, né? E para nós da É, terapia de esquema é muito importante que a gente compreenda o que eles isso, têm em comum. Como é que a sim, gente pode trabalhar com a TE, lançar mão do CID, da CID-11 e do DSM-5? sim, sim, Ó, importantíssimo, né, para a prática clínica. sim. E eu acho que vai ser bacana também para quem também não conhece a terapia do esquema, mas Sim, trabalha com DSM-5, já ouviu falar da CID-11, né? Porque às vezes alguns profissionais só utilizam o sim. DSM-5, Isso mesmo. conhecerem a terapia do esquema e ver o tanto Isso. que se aproxima e como que pode Aham, utilizar, né, na prática clínica, a exatamente. teoria, né? Aham, sim. Então vamos começar por onde, Nelminha? Falar um pouquinho o que é a CID-11, Vamos DSM-5. falar um pouquinho, né? Você quer falar um pouquinho? Hum, Pode falar. Vamos entrar um pouquinho aqui com a principal diferença, né? Assim, ó, o DSM-5, Uhum. para quem não conhece, é o Manual de Sim, Classificação e Diagnóstico dos Transtornos isso. Mentais, né? Uhum. E o que a gente vê, né, os profissionais que costumam utilizar o DSM-5 são os psiquiatras e Sim. psicólogos, na maior parte, né, profissionais que estão dentro das terapias cognitivo-comportamentais, Que né, que a está ligado gente às vê que neurociências, né? exatamente. Né? Porque são Uhum. tratamentos baseados em Sim, evidências, então eles andam aí de mãos isso. dadas com a psiquiatria. Aham, isso. Então é o que a gente mais utiliza. Mas a gente tem Sim. também a CID-11, né? Uhum. Que Sim, é essa classificação internacional de doenças e que é uma linguagem sim, comum para vários sim. profissionais da área da saúde no mundo Aham, todo, né? E, isso. e aí é legal a gente falar que, por exemplo, a gente tem lá na CID-11, né, Nelminha, se eu não me engano, agora fugiu aqui, o Ah, burnout, que eu não sei se está como sim. síndrome, mas tem o burnout, que se a gente for lá no DSM-5, não tem Uhum. burnout, né? O Pois é. burnout. É. Não tem.
E a gente Uhum. costuma ouvir, eu vou tratar o burnout como psicólogo, Sim, que às sim, vezes não conhece o DSM-5, recebe o paciente que está sim. com esse diagnóstico Aham. de um outro Sim, profissional que também não foi um psiquiatra que sim. diagnosticou, né? E aí ele Aham. usou a CID-11 e ele fica Sim. perdido, né? E a gente sabe, quando a gente compreende esses dois manuais Uhum. aí, que o burnout nada mais é, quando a gente vai tratar mesmo, utilizando ali, Sim. seguindo o DSM-5, são sintomas, né? É uma comorbidade aí de Sinais, ansiedade, né? sinais, né, Sim. Nelminha? De Aham. ansiedade e depressão, né? E isso é muito importante, né, Carol, que você está trazendo. Estou vendo aqui, só cumprimentar as pessoas. Quem tá Thaís, seja chegando? bem-vinda. Miriam, né? Ah, Duas Thaís Thaís. Mendonça também. Meninas, podem apertar os coraçõezinhos aí, porque a gente vai chamando as outras pessoas Bem aqui para a lembrado, live, Delminha. né? Clica Ó, no Tereza Cota aviãozinho, entrando no aviãozinho. compartilha Ótimo. com alguém que pode gostar Isso, aí, né? isso. Eu acho interessante isso Então, porque é algo que qualquer pessoa pode correr hoje. É importante que o profissional saiba com o que ele está lidando e que quem, por exemplo, é um paciente, não é um profissional da psicologia, também compreenda. Então, é bom também para quem é, né, um leigo, não é da psicologia. psicologia. Mas aí, explicado um pouquinho do DSM-5 e um pouquinho da CID-11. Isso, tô amando os coraçõezinhos. Obrigada, meninas. O que a gente pode, então, dizer, Carol, mas se a gente vai pensar que a gente vai procurar o que tem, né, entre eles, CID-11, DSM-5 e a terapia do esquema? Do esquema. Como a gente falou aqui no início, nosso foco vão ser os transtornos de personalidade, né? Sim, sim, Então, os dois, né, tanto no DSM-5 quanto na isso. CID-11, eles trazem Aham. um conceito ali de como que é o funcionamento global da nossa personalidade, né? Olha, isso é muito importante, então, porque quando a gente vai pensar, quando Yang constrói, né, todo o modelo conceitual da terapia de esquema, até não era a intenção fazer isso. É. Mas foi tão robusto, foi tão completo ali, no sentido de olhar para a pessoa, né? E ver a gênese dos esquemas na infância, que a gente pode, sim, entender que é possível ver como que a terapia do esquema olha para todas as esferas da vida da pessoa e, em especial, para os esquemas, que são os traços ali de personalidade, para os modos, que são os estados emocionais, em algum momento que um esquema está ativado. Né? Sim. Ó, o pessoal está chegando aí que eu não conheço, que coisa boa. Ivan, Gui, o Gui Castro, sejam Wanderson, bem-vindos. Érica Sejam conosco. bem-vindos. A Érica, delícia, que bom te ver. Mas o que mais que a gente vai Bom, trazer então, Carol, em termos de personalidade, que a gente pode fazer uma relação entre esses três? uma grande novidade, assim, né? E pegando esse artigo que a gente estudou para trazer aqui para vocês, foi Sim. que a terapia do Você esquema quer ela trazer o título começou. do artigo principal que a gente está usando? Posso dar uma colinha aqui, Pode, né? tem que colar. Conceitualização da terapia do esquema, do Isso. funcionamento e traços da personalidade na CID-11 e no DSM-5, né? É. E o objetivo do artigo foi, então, fazer uma revisão aí das pesquisas mais recentes, Sim. é, e fazer essa associação dos conceitos Uhum. que estão Sim. centrais na terapia do esquema, são os conceitos de Isso. esquemas e modos, com Aham. os Sim. aspectos do funcionamento da personalidade e dos Isso. traços nos Sim. transtornos de personalidade. Então, a Uhum. gente vê que, olha, DSM-5 e CID-11 já estão andando, assim, para o mesmo caminho, porque tem um Sim. modelo ali de personalidade baseado nas Sim. facetas, né, nos traços, domínios Uhum. de personalidade, Isso. que vão Isso. comportar aí não tanto categórico como era, e como é Uhum. ainda.
né? Mas a Sim. proposta Dimensional, né? Dimensional. Dimensional. E eu acho interessante isso que a gente está falando da seção, especialmente da seção 3 do DSM-5, né? Isso. Que é o modelo alternativo, né? E essa questão de pensar em dimensão, ela é muito importante, porque na terapia de esquema a gente também trabalha em termos de dimensão, de valência, né? Porque olha que interessante, o CID e o DSM-5, eles falam muito desse modelo para pensar, né, os transtornos da personalidade, especialmente em dois fatores, que é o funcionamento e a gravidade. E isso é muito importante, né? Porque se nós formos pensar, todos nós temos nossos traços de personalidade. Todos. E quais facetas, que são aquelas características mais específicas de cada um de nós. Né? Uma pessoa pode ter, por exemplo, um traço de personalidade muito conhecido chamado extroversão. É aquela pessoa mais sociável, né? Ela é agregadora, ela chama as pessoas para o convívio. E tem pessoas que vão ter esse traço menos, vamos chamar assim, menos acentuado. Ele não é tão presente. Quanto, né, em outras pessoas. Sim. Por exemplo, algumas pessoas têm um traço de personalidade nomeado de abertura à experiência. São pessoas que são mais curiosas, são mais investigativas, gostam muito, né, do mundo intelectual, mas também da criatividade, de descobrir coisas novas, de buscar coisas novas. E tem pessoas que não vão ter esse traço tão acentuado, né, tão presente. Sim. E é importante a gente lembrar, né, Carol, para quem está aqui nos assistindo, que às vezes não é diretamente da psicologia, mas que esses traços, em torno de 30% a 40%, eles são herdados. Então, a herdabilidade, ela é alta. Né? E eu vou herdar só do meu pai e da minha mãe? Não. Eu vou herdar da família estendida. Entram avós, tios, os pais, irmãos mais velhos, né? Então, nós temos isso aí que também é interessante para as pessoas que não são tão da área da psicologia, mas que está aqui nos ouvindo, né? É importante mencionar que aí a gente está falando, a gente vai falar aqui hoje... mais sobre os transtornos de personalidade, para vocês entenderem como que eles conversam entre si, mas a gente pode usar, igual a Nelminha está trazendo, pessoas leigas e que às vezes não manifestam, não apresentam um transtorno de personalidade. Eu acho que a gente precisa definir um pouquinho o que a gente está falando que é transtorno, né, de personalidade. Porque a gente está falando da personalidade, que é o que a Nelma colocou aí, cada pessoa tem um traço, né? Eu tenho um traço ansioso, e aí é difícil, mas eu tenho, e chega um momento que esse traço, ele realmente me traz prejuízos, né? Porque eu manifesto um transtorno. Então, que não é de personalidade, né? Mas é um transtorno mental, né? Psiquiátrico. Mas é interessante porque é isso que a gente estava só complementando. Você está falando que eu acho interessante isso. Porque eu posso ter, sim, uma ansiedade disfuncional, mas não caracterizar o que é um transtorno da personalidade. Porque para ser um transtorno da personalidade, tem que preencher alguns critérios. Né? E um deles é que o funcionamento fica muito disfuncional nas relações interpessoais, né? Na área do trabalho, mas nas relações interpessoais principalmente, uma inflexibilidade psicológica significativa. Agora, Carol, para considerar isso, o self, para considerar, ele tem uma dificuldade de regular as emoções. E para trazer isso que você está colocando sobre a ansiedade, quer dizer, para esses instrumentos de avaliação de transtorno da personalidade, precisa ter ali uma gravidade de moderado ou alto para configurar um transtorno da personalidade. Né? Que é essa diferença que você está fazendo. Eu atravessei o seu exemplo, mas queria que você continuasse.
Não, mas que é um exemplo que fugiu um pouco do transtorno de personalidade, né? Só para vocês Mas foi entenderem bom como para explicar, hein? que a gente tem Sim, algumas sim. características, essas facetas, e Isso. que dependendo de um conjunto de coisas, Aham. a gente pode desenvolver um transtorno Sim. psiquiátrico, um transtorno mental ou um transtorno de Isso. personalidade. E a principal diferença também Hum. é que às vezes os sintomas eles podem ser parecidos, mas no transtorno de personalidade, a pessoa ela fala assim, eu sempre fui assim, né? Determinadas Esse é um ponto características, importante. né? Sim, Não tem assim, sim. não, eu era de um jeito e depois eu fiquei desse jeito, né? Então, você está dizendo que isso a gente já percebe desde lá, quando a gente é bem criancinha, algumas características que já vão mostrando-se, né? E que vão, ao longo do tempo, se forem reforçadas pela educação, pelo meio ambiente, elas vão tender a se cristalizar mais. É isso? Isso. Uhum. Né? E Tá aí é o certo. grande ganho, assim, inclusive desse artigo aqui, que a gente vai falar um pouquinho, né, Sim, vamos. dessas correlações que eles acharam Isso. entre os esquemas e esses traços de personalidade, Uhum. né? Isso é bom. Por, porque a gente vai entender como que a gente já tem aquela tendência, né? Isso, essa palavra Uhum. ela é muito Sim, importante quando a gente vai falar da sim. personalidade, do desenvolvimento da Isso. personalidade, que a Isso. Nelma falou que tem essa herdabilidade genética, né? Tem um fator biológico. Uhum. Então, Tem. eu tenho uma tendência a desenvolver e a Uhum. expressar mais aquilo, Sim, né? sim. Gostei do expressar, porque a gente tende isso mesmo, a expressar mais, né? É, Sim, exato. sim. E É, como que a gente vai fazer essa correlação, então, das características de traços com esquemas, com modos? Como é que a gente vai apresentar isso, Carol? eu acho que primeiro a gente tem que falar rapidinho aqui. Olha, então, a gente tem, repassando Uhum. aqui, porque às vezes vai entrando, né, Isso. novas Vamos pessoas, então, retomar, né? vamos retomar. A Isso. gente está conversando sobre os transtornos de personalidade Isso. e o que que eles têm em comum aí, DSM-5, CID-11 Uhum. e terapia do Isso. esquema. Né? A Isso. terapia do esquema, ela tem essa proposta de explicar, né, Uhum. como que a Isso. personalidade ela se desenvolve e ela vai Uhum. além disso, que é uma Isso. grande contribuição que ela traz Uhum. para esse modelo ateórico do DSM-5 e da CID-11, Uhum. que é Sim, a proposta de tratamento, né, que a sim, gente tem. Vocês vão ver como que a base ela se aproxima muito. Né? Então, o que, sim. que são os esquemas? Os esquemas, até se a gente for fazer uma correlação com o que a gente está falando sobre a personalidade, né, Nelma? Uhum. Sim, Seriam esses sim. traços, né? E a gente vai ver que na pesquisa, por exemplo, a gente tem um esquema de abandono que ele fica Uhum. bem próximo de um traço de Isso. personalidade que é Uhum. Neuroticismo? neuroticismo. É um deles. Uhum. Sim, Exatamente. um deles. Um deles. Né? Que é E inclusive o vamos explicar um autoneuroticismo. pouquinho Isso, explica um isso. pouquinho. Que o neuroticismo, o que é esse traço da personalidade? É quando a pessoa ela tende a experimentar mais emoções desagradáveis, ela tende a ter mais dificuldade em regular suas emoções, ela é mais reativa, né? Então, ela tende muitas vezes a ser mais ansiosa, ou às vezes tem uma tendência maior a ter um episódio ou alguns sintomas depressivos. Uhum. Então, quando você está falando, né, Carol, no esquema de abandono, é importante a gente explicar o que, que faltou para uma pessoa para ela desenvolver abandono, por que, que tem correlação com a questão da ansiedade, a questão de emoções desagradáveis. Uhum. Sim. Porque o esquema, então, é essa certeza, né? É um Sim, traço ali que vai se manifestar de que a isso, pessoa vai ser abandonada, né? Vai ser isso. abandonada, ela vai Uhum. ficar sozinha, ou ela vai ser Sim, rejeitada também, muitas vezes, né? isso. Por isso que Uhum. ela foi Sim, abandonada, né? Ficou sim, sozinha.
Então, Isso. faltou um ambiente seguro para ela. Uhum. Né? Sim. Um ambiente com conexão emocional, com acolhimento, com segurança. Isso. Né? Um Sim. apego Sim. seguro ali. Alguém para dar segurança para ela. E que, inclusive, Sim. quando a gente vai ver nas facetas também, uma das facetas que se aproximam ali é a insegurança de separação. De separação. Né? Então, Que se a um dos gente vai artigos pensar faz essa nessa. correlação. Isso. Então, se a gente vai pensar, né, nessa insegurança de separação, né, a questão como uma faceta dessa que a gente vai chamar também de afetividade negativa ou neuroticismo, Isso. que é onde apresenta essas características da pessoa, tá? E quando uma pessoa vai desenvolvendo esse traço, seja bem-vinda, Kelly, adorei os coraçõezinhos. Quando a pessoa vai desenvolvendo, ela tem uma herdabilidade, então só retomar, ela tem uma herdabilidade, né? A presença de muitas pessoas com neuroticismo elevado na família, por exemplo, ela tende, como a Carol colocou, a palavra é tendência, ela tende a desenvolver, né, o neuroticismo. Ela fica mais vulnerável ao esquema de abandono, e se ela encontra um ambiente que não foi estável, se não foi seguro, né, ela vai ser uma criança que vai solicitar mais, por exemplo, se ela for uma criança mais ansiosa, ela vai solicitar mais a presença dos pais. E ela desenvolve, então, o que a gente chama de esquema, que também é esse traço. É algo que eu desenvolvo na infância ou na adolescência e eu levo ao longo de toda a vida esse esquema. Ele, em psicoterapia, pode ser trabalhado e diminuir a gravidade, que é uma expressão usada no CID e no DSM-5. E que na terapia de esquema a gente usa a expressão valência. E quando nós estamos na vida adulta, pegando isso tudo que nós estamos mostrando, o traço de personalidade, como que a gente chama disso na terapia do esquema, que é o abandono, que se trata da questão do neuroticismo, nós vamos ter em alguns momentos um estado de emoção muito elevado, e aí nós vamos encontrar, num momento de ativação emocional muito grande, um modo chamado criança vulnerável, que é a criança abandonada, que é a criança que está ali precisando de ser amparada. Você quer ler para nós, Carol, o comentário que colocaram? Que para mim está bem clarinho. Tá. O Tércio, boa noite. Ele colocou aqui, sou recém-formada e no decorrer da graduação, mas ao final conheci a terapia do esquema e me identifiquei. Minha dúvida é, para eu trabalhar com a terapia do esquema, eu preciso fazer alguma formação em TCC para depois fazer a do esquema? Porque o meu estágio foi em TCC. Sim. Quer responder, Carol? Quero. Ótimo. Não, é uma ótima pergunta. A gente sempre fica com essa dúvida, né? E a gente vê, acho que a dúvida mais comum quando as pessoas conhecem tanto a TCC quanto a terapia do esquema. E a minha, né, assim, é uma opinião, né? Porque alguns profissionais podem não concordar com essa visão. É fazer primeiro a terapia cognitivo-comportamental. Sem dúvidas, é a terapia cognitivo-comportamental, porque ela já tem os protocolos bem estabelecidos para tratar uma grande parte dos transtornos, né, que a gente tem aí no DSM-5, inclusive, que é o que a gente está conversando aqui. Né? Hoje, Mas a terapia do esquema, ela realmente ajuda, e a gente está vendo que a gente está conversando sobre transtornos de personalidade no tratamento de transtornos de personalidade e também em pessoas que às vezes têm alguma dificuldade por conta dessas características de personalidade e que isso traz um certo prejuízo nas relações. Então, elas se complementam. Mas a minha opinião, assim, tenha primeiro a base de TCC, porque você consegue trabalhar, assim, com grande parte dos pacientes que vão chegar. E se der, se for possível, você vai fazendo a terapia do esquema também.
porque ela vai ser muito importante, né? Ela é a cerejinha do bolo e assim, não tem jeito, a gente é suspeita, né, Nelma? Ela E é tem, eu acho que essa dica que Carol tá dando é ótima, sabe, Teste? Você fazer a TCC, porque ela vai te apresentar uma série de protocolos que são muito, mas muito bacanas e são padrão ouro para alguns transtornos, né? E se você gostando e se aprimorando e depois querendo ir para a TE mesmo, porque você se identificou muito, enquanto você faz TCC, vem ouvir as nossas lives 2 vezes ao mês, você vai aproveitando e ouvindo, né? Boa. E vai apurando o seu ouvido com as expressões da terapia do esquema. Mas eu assino embaixo o que Carol falou, tá? Eu também compartilho dessa ideia. Porque você vai ficar com uma formação mais robusta, né? Ótimo. Sim. Obrigada, Tess, pela sua participação. Gostei muito. Pessoal, vão colocando aí um toquezinho no coraçãozinho, que outros profissionais estão precisando de ouvir essa live também, que pode ajudar muita gente, né? Sim, com certeza. Vamos retomar então, Carol? Olha, então, retomando... Porque eu acho que aqui pode ser que tenham profissionais da psicologia e pessoas leigas. Sim, a gente está falando um pouco assim mais voltado para profissional, mas quem é leigo pode entender o que a gente está conversando, né? Isso. Então, quando a gente fala dos transtornos de personalidade, a gente viu que tem uma série de critérios, né? E quando a gente está lá no DSM-5, que é esse modelo alternativo mais dimensional, eu preciso ter um prejuízo. Eu preciso ter um prejuízo significativo em 4 aspectos, né? Que é na identidade, na empatia, no autodirecionamento e, vou falar aqui, na intimidade. E esse prejuízo tem que ser moderado ou grave, como a Nelma já colocou aqui. Né? O funcionamento de personalidade. Então, o critério A, ele é esse funcionamento global da personalidade, lá no DSM-5. E o critério B, também vou colar. São as facetas. São as facetas. É porque, pessoal, esse conteúdo é muito vasto, é muito rico. Nós estamos com umas diquinhas aqui, porque são muitas informações e a gente quer passar com cuidado, né? E Carol está colocando isso, e é importante a gente pensar. Aí, ó, Marina está até perguntando, TDAH, né? É um transtorno de personalidade? Responde aí, Carolina. Não é. Não é um transtorno de personalidade. Né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso. Né? Isso. Então, a principal diferença é porque, por exemplo, o TDAH, ele provavelmente ele se manifestou a partir, né, de um ponto que não tem a ver com essas facetas, com essas características de personalidade. É algo mais do neurodesenvolvimento do cérebro e que a pessoa ela precisa fazer um tratamento para poder corrigir, né, algumas áreas que ficam alteradas, como a atenção, hiperatividade, né, Nelminha? Isso, e necessariamente ele vai precisar de uma medicação para auxiliar no, né, funcionamento cerebral. Isso. Né? Isso. Isso então, tem mesmo. mais a ver com a organização, com a atenção. Isso. Né? Isso gera, né, alguns impactos e prejuízos na vida da pessoa, mas a gente não está falando da personalidade da pessoa. É diferente. Né? Sim. Até porque quando é personalidade, é isso. A pessoa, ela é difícil para ela se enxergar com aquela característica. Isso. Isso mesmo, isso mesmo. Obrigada, Marina, pela pergunta. Pode colocar todas as dúvidas aí. Vamos falar, então, alguns transtornos de personalidade? Vamos, né? Já que a gente está falando, quais são os transtornos de personalidade aí, que provavelmente vocês já ouviram falar, né? A gente tem... A Marina acabou perguntando. O de personalidade é mais emocional, né? É importante isso que Marina colocou, sabe? Porque eu entendi que vê se é isso mesmo, Marina. Que eu estou entendendo é o seguinte. A sua pergunta faz muito sentido, porque uma das dificuldades, especialmente, por exemplo,
do transtorno da personalidade borderline é ter uma regulação emocional. Então, a pessoa pode se desregular emocionalmente com mais facilidade, que a gente chama de labilidade emocional. Então, qual que seria uma diferença, que a Carol vai trazer os outros tipos, só para a gente saber, mas uma pessoa que tem, por exemplo, uma personalidade que não tem um transtorno, é uma personalidade de uma pessoa que a gente vai considerar mais saudável. É importante a gente lembrar que, e na terapia do esquema a gente chama de modo adulto saudável, essa pessoa ela tem um autodirecionamento, um autogerenciamento das suas emoções. Não quer dizer que ela não sinta, ela sabe lidar melhor. Quando é tomada por uma emoção, ela consegue regular melhor. E no transtorno da personalidade borderline, por exemplo, a pessoa tem mais dificuldade em regular as suas emoções. Ela tem uma irritabilidade muito alta, ela tem crises, né, de raiva bem significativas. Então, a sua pergunta faz sentido, porque a questão da regulação emocional é mais difícil. Eu dei esse exemplo de uma delas, onde essa questão, por exemplo, uma pessoa que sofre muito com a ideia de ser abandonada, sofre imensamente com a ideia de ser abandonada, por exemplo, por um parceiro íntimo. Isso é um sofrimento muito grande, e se for muito grande, é o que a Carol colocou, aquela gravidade médio ou alto, aí a gente já leva para uma avaliação se tem a presença de traços, né, daquele transtorno da personalidade. Agora é interessante porque a gente está falando da desregulação emocional e a desregulação emocional é uma característica que ela também está presente no TDAH, né? Não é bem o nosso foco aqui hoje, senão a gente vai fugir muito. Mas eu até estou gostando porque, assim, tema para a gente discutir aqui mais para frente. Sim, né? Mas o impacto do transtorno de personalidade, ele é em vários relacionamentos. Sim. Ele atinge vários relacionamentos. A pessoa ela tem essa questão, né, desse autodirecionamento, assim, esse autocentramento, nela. Né? Normalmente a pessoa ela é mais autocentrada, né? E tem uma coisa, né, Carol? Normalmente a pessoa que tem transtorno da personalidade, que na psicologia a gente chama de egocintônico, ela não vê problema no funcionamento dela, ela acha que está tudo dentro do esperado. Quem são os parceiros íntimos, irmãos, amigos, colegas de trabalho, é que vê o quanto é difícil conviver quando a pessoa não está em tratamento. Porque ela estando em tratamento, ela aprende, né? Por exemplo, na terapia de esquema, ela é muito apropriada para os transtornos da personalidade, não só, mas, né, especialmente porque a pessoa vai aprender a lidar com isso, a gerenciar as suas questões, suas emoções, né, a lidar com seus comportamentos, com seus pensamentos, e ela tem, sim, chances muito altas de ser cada vez mais saudável. Oswaldo, parabéns pelo trabalho terapêutico de vocês, auxiliar pessoas a serem mais humanos. Obrigada, Oswaldo. Você quer dar um exemplo, Carol, de alguns transtornos que você tinha falado? Já ia falar outra coisa aqui. Mas... Voltando então, né? A Aninha falou de um transtorno, que é o de personalidade borderline. Sim. A gente tem também o que as pessoas... leigamente chamam de psicopata, mas que o termo técnico é o antissocial. A gente tem também o narcisista. Sim. A gente tem o... histriônico. Transtorno obsessivo da personalidade. Personalidade obsessivo-compulsivo, né? Isso. Sim. E a transtorno da personalidade evitativa. Evitativo. Dependente. Dependente, isso mesmo. Sim. Isso.
E então, todos trazem muitos prejuízos para a pessoa, né? Sim. Sim. Porque a gente tem a maior incidência hoje, né, na população, em termos de prevalência, é o borderline, né? É o que chega com uma maior frequência no consultório. Ao consultório, sim. E aí é muito importante a gente pensar, né, da terapia do esquema, como que ela contribui para a gente entender, né, e tratar. É que olha o que a gente está falando. A gente está falando que um transtorno de personalidade, a pessoa vai desenvolvendo isso ao longo da vida e ela se identifica muito com aquela característica. Então, por exemplo, o abandono, que é um esquema que está fortemente presente e que a gente está vendo que na linguagem do DSM-5, né, do Big Five, de uma outra, né, teoria de personalidade, seria essa insegurança de separação, seria um neuroticismo mais alto. Sim. A gente está falando que são características, certo? São expressões, né, da sua personalidade. Isso. E que a gente não consegue mudar, né? A gente não consegue falar assim, ela vai mudar completamente, ela não vai sentir deixar de ser essa pessoa, deixar de ser essa pessoa intensa, né? Ela não vai deixar de sentir, porque o border ele sente, né? Sente muito e depois tá sentindo uma outra coisa daí a pouco. Mas ele vai aprender a gerenciar isso. Isso. Né? E tem técnicas que podem ser trabalhadas para a pessoa aprender a lidar com isso, né, Carol? Exatamente. E ele vai entender, né, que essa certeza, né, porque o esquema é essa certeza, eu vou ficar sozinho, ele vai compreender como que ele foi enxergando o mundo daquela forma, né? Sim. E como em alguns momentos essa instabilidade ela vai se apresentar nessa alternância dos modos, né? Que é a outra linguagem que a gente utiliza muito na terapia do esquema. São os modos esquemáticos, que representam agrupamentos de esquemas, né? Às vezes uma pessoa tem um esquema de abandono, defectividade, privação emocional. Ativou tudo junto ali, a gente fala, modo criança vulnerável, né? Sim, sim. E tem uma coisa importante que a gente precisa pensar, né? Quando você coloca, nossa, DSM-5, CID-11 e os transtornos, e até o que as últimas pesquisas têm mostrado, né? O domínio esquemático prevalente que as pesquisas têm mostrado é o domínio de desconexão e rejeição. Quando ele está presente, chamado no DSM-5 e na CID-11 de gravidade, e na terapia do esquema a gente usa a palavra valência, nós temos, né, por meio dos estudos, observado que aí sim há uma chance muito alta ou da pessoa ter o transtorno da personalidade ou ter alguns traços do transtorno da personalidade, porque às vezes ela não preenche todos os critérios. O que a gente chama de critérios? Para quem é leigo está aqui. Não preenche todos aqueles requisitos que a gente usa na avaliação para avaliar, como a Marina tinha colocado, TDAH é um transtorno da personalidade? Não, não é, mas tem requisitos próprios para avaliar, como na transtorno da personalidade também tem. Tem algumas questões, né, Carol? A Marina perguntou se é possível ter mais um tipo de transtorno na mesma pessoa. É o transtorno que ela quer saber, é transtorno, mais de um tipo de transtorno da personalidade ou dois transtornos diferentes? O problema pode até pode ter tudo, né? Pode ter as duas coisas. Então explica um pouquinho, né? A gente pode ter tudo. A gente pode ter um transtorno de personalidade isso. E também diz que é isso. Um transtorno de neurodesenvolvimento. A gente pode ter as duas coisas. Pode. Então, é por isso que no manual que a gente utiliza mais, o DSM-5, ele tem lá critérios que eu tenho que preencher, de tempo, de prejuízo, intensidade, o impacto que isso traz na sua vida para se configurar um transtorno. Né? Isso. Então, pode ter. Então, só para clarear para a Marina. Uma pessoa pode ter um transtorno da personalidade. Ok. Mas ela pode ter um transtorno do humor.
Então, Isso. ela pode apresentar uma depressão, ela pode ter um transtorno do humor bipolar ou unipolar, ou ela pode ter também um transtorno de ansiedade. Pode sim, pode ter, né? Parece-me que Kelly colocou duas questões que vão ajudar também a responder essa questão que Marina levantou. Quer ler para a gente aí, por favor, Carol? A Kelly comentou aqui que na CID-11 não tem o histriônico e nem no DSM-5. Isso mesmo. Que é essa proposta do DSM-5, na classificação dimensional, tem o antissocial, evitativo, o borderline, narcisista, obsessivo-compulsivo e a esquizotípica. Né? E as características dos transtornos de personalidade, no modo hoje, como é dividido em agrupamentos. E tem algumas características do transtorno de personalidade borderline e histriônico que são muito próximos. Sim. Então, a proposta, né, nova é tirar o histriônico e a gente conseguir classificar dentro dessas facetas o que aparece mais para aquela pessoa. Porque muitas vezes, a Nelminha já falou isso, a pessoa ela não vai preencher todos aqueles critérios. Então, a gente vai passar a se guiar por este modelo dimensional, com essas 25 facetas distribuídas desses 5 grandes domínios, né, da personalidade. Né? E até por isso que é um desafio para o profissional, por isso eles têm que estar bem qualificados, estar em supervisão, estar estudando, estar fazendo cursos, né? Porque tem um que a gente chama de diagnóstico diferencial, é a gente ir nos detalhes para que aquela pessoa receba o tratamento mais adequado possível. E isso é uma das coisas que a gente preocupa demais na terapia do esquema, né? Que possa ter uma hipótese diagnóstica cada vez mais lapidada, refinada, e aí a gente olha, assim, esse modelo alternativo que é dimensional, a terapia do esquema é dimensional, para que nós possamos oferecer o melhor tratamento para o nosso paciente. Pode ser no transtorno da personalidade ou pode ser em qualquer outro transtorno. Mas é interessante isso, porque às vezes, igual, né, não aparece... Se a gente vai, o que a Carol explicou, às vezes, que é chamado nesse agrupamento, tem algumas características que serão muito próximas e tem aquelas que distinguem. Que vão oferecer aquele diferencial que nós vamos ficar muito atentos, né? Em especial com a avaliação bem detalhada, com a conceitualização bem detalhada desse paciente. E uma coisa muito importante na terapia do esquema, né? Porque o teste está aí, ele está chegando agora na vida profissional, é que a gente precisa trabalhar a conceitualização do paciente com o paciente. E é assim que a gente trabalha na terapia do esquema. Então, a gente vai levantando as hipóteses e vai compartilhando com o paciente. Isso é muito importante. Isso é da TCC, isso é da terapia do esquema, isso é das, né, todas as TCCs baseadas em neurociências. É importante que a gente compartilhe com o paciente. Tá? Sim. Dumas chegou aí, seja bem-vindo, meu querido. Eles trouxeram aqui, então, algumas correlações, né? Que a gente vai citar aqui. Talvez quem não é da área não vai compreender muito, mas eu acho que a gente pode até pegar um exemplo aqui. Sim, sim. Por exemplo, a gente tem o esquema de padrões inflexíveis. Certo? E muitas vezes a gente tenta lá na avaliação identificar, né, de onde que vem, como que foi originado. E às vezes você não identifica exatamente a origem do esquema ali. Então é importante a gente saber dessa correlação que esse esquema tem com um traço de personalidade. Da faceta do domínio, né? Na verdade, da conscienciosidade. Sim. Porque às vezes é algo que já veio ali, que é biológico. Isso. Não tem necessariamente a ver com alguma influência do ambiente, né? Sim. Mas aquela característica, ela acentua isso. E dependendo do que a pessoa ouviu, dá um match. Fica
com uma voz bem firme na cabeça dela. Sim, sim. Bem, né, enraizada. Isso. E é por isso que é esse conjunto de fatores, né, que vão contribuindo para esse Aham. desenvolvimento da personalidade. Sim. Então, padrões inflexíveis e auto-sacrifício têm essa correlação com a conscienciosidade, né? Essa preocupação com o outro, essa tendência a organizar, a ser mais pontual, a querer fazer as coisas, né, bem corretas. Mais responsável, né? Exatamente. Sim. Né? E vamos entender que os traços, a gente não pode compreendê-los como são ruins, não são positivos. O que a gente, inclusive, vai trabalhar na terapia de esquema é que o paciente, que aquela pessoa, quando ela entende o que está acontecendo com ela, e que nós ajudamos a trabalhar nessa conceitualização e mostramos qual que é o esquema presente, a terapia de esquema ela vai estar ali exatamente para que a gente possa, junto com o paciente, falar, olha, você tem esse traço de personalidade, tem esses esquemas presentes, esses modos presentes. Vamos também entender que está presente o modo adulto saudável, o modo criança feliz, e a gente vai olhar para os valores dessa pessoa, e nós vamos olhar para aquilo que é positivo em cada esquema positivo e os esquemas desadaptativos. Então, é muito importante que mesmo a gente falando de transtorno da personalidade, que tende a ter um modo adulto saudável mais enfraquecido, porque um dos objetivos na terapia de esquema é que a gente possa, né, ser aquele modelo de lugar seguro, de apego seguro, e especialmente incentivar o nosso paciente, né, e trabalhar com técnicas específicas para que o nosso paciente possa desenvolver um modo adulto saudável. Que é aquela referência que tem, olha, eu posso estar mais autodirecionado, eu posso, né, ter uma autoconsciência, eu posso estar buscando o meu caminho, em que eu sou parecido com as pessoas, em que eu sou diferente. Então, é muito importante isso, porque aqui nós temos pessoas que não são da psicologia, né, mas se interessam pelo assunto. Então, o modo adulto saudável na TE equivale ao que a gente chama de uma pessoa saudável com a sua personalidade, no DSM-5 e no CID-11. E o que eles têm em comum é isso. Existe esse ponto, né? Por exemplo, da autorregulação. Uma pessoa que consegue se autorregular emocionalmente não significa que ela não sinta tristeza, não sinta raiva, não sinta nojo. Significa que ela sabe regular a emoção. Ela não sai da janela de tolerância com tanta frequência. Então, é importante a gente lembrar isso. São pessoas com transtorno da personalidade. E que podem, por meio da psicoterapia, especialmente da terapia de esquema, que aqui é a nossa abordagem queridíssima, né? Serem pessoas que possam ter uma vida mais qualificada, uma vida mais saudável. Então a gente pode pensar, o transtorno não... É importante que o paciente tenha, sim, a sua hipótese diagnóstica esclarecida, porque é assim que nós temos chance de trabalhar com essa pessoa. E tem várias formas de transmitir essa hipótese diagnóstica. E na terapia de esquema, nós usamos nós e a relação terapêutica para transmitir isso para os nossos pacientes. Para transmitir que precisa, que caminhemos juntos, busquemos uma vida mais saudável, né? Não quer dizer que ele foi apresentando, às vezes, aquela frase que você usou, né, Carolina? Ah, eu sempre fui assim. Sim, mas tem alguma coisa que não está muito boa. Vamos aproveitar o que está bom e vamos ver o que pode ser trabalhado naquilo que não está bom. E é um trabalho árduo, é um trabalho onde a gente investe muito como terapeuta e o paciente também investe muito como paciente.
né? Sim. Porque ele tem esse desafio, né, de Sim. compreender, assim, né, o conjunto de fatores que Sim. contribuíram para que ele desenvolvesse essa característica de personalidade, Isso. mas que é possível manejar isso, né? Então, por isso que quando a gente compartilha a conceitualização, ele entende aquilo, vai entendendo aos poucos, mas como o traço de personalidade, ele costuma ser mais estável, né? Ao longo do tempo, o tratamento pela terapia do esquema, ele ajuda muito a exatamente diminuir essa valência. Sim. Então, a pessoa, né, nunca mais vou me sentir abandonada, nem rejeitada. Quando alguém terminar comigo, quando alguém me deixar, né, quando um paciente desmarcar. Não é bem assim, né? Não é bem assim. É. Né? Você vai sentir, né? Vai mexer um pouquinho. Só que você vai desenvolver recursos, você vai ressignificar as experiências, você vai conseguir enxergar as experiências de uma maneira mais realista, né? Porque o seu óculos vai ser sempre, ela me deixou, eu vou ficar sozinha. A terapia, ela faz o quê? Ela te ajuda a limpar essa lente. E a verificar cada caso é um caso. Ó, não, esse aqui não te abandonou, né? Por aí vai. Sim. A gente busca evidências, né? Nós trabalhamos com terapia que é inicialmente a terapia cognitiva. E a terapia de esquema, ela também trabalha com evidências. E é isso que nós vamos buscar, né? Junto com o nosso paciente. Né? Mas é importante a gente pensar que é esperançoso, né? Nós vemos, quando o DSM-5, o CID-11 e a terapia de esquema, o que elas têm em comum? Que é olhar com o olhar da dimensão. Não fica taxado, não fica ali bem dentro do quadradinho. Eu vou olhar singularidade do sujeito. Eu vou estar olhando o que a gente chama na psicologia das facetas, ou seja, das características mais específicas de cada um, né? Daqueles pacientes que nos procuram. E não é para a gente... Isso, muito importante. André está colocando aqui, o investimento é duplo no processo, terapeuta e paciente juntos. Exatamente. Isso mesmo, André. E é muito importante essa palavra investimento, porque ela é uma caminhada. E eu preciso investir nessa caminhada. E eu preciso acreditar nessa caminhada. Eu gosto da palavra investimento, eu compartilho com você, né? Eu gosto demais dessa palavra. O quanto que nós, terapeutas do esquema, investimos e convidamos o nosso paciente a investir também, não é? Sim. Especialmente porque a gente está falando de transtorno de personalidade, terem traços que são mais rígidos, né? Esquemas lutam para sobreviver. Isso. Mas a gente investe e a gente acredita na mudança. Eu falo muito isso às vezes. Olha, no dia que eu acreditar que o ser humano não pode mudar, eu largo a psicologia. Né? Então a gente acredita. E não vai largar. Porque te conhecendo, eu sei que isso só vai reforçar. Não vou largar, porque as pessoas elas podem mudar. Então é por isso que é isso mesmo, é investimento das duas partes. Isso mesmo. Né? Para poder modificar. A terapia ela ajuda a ir trazendo essa consciência. Né? Quando eu e Carol estávamos estudando, né, em vários momentos sobre esse tema e que decidimos trazer esse tema, é exatamente para a gente ver, CID-11, DSM-5 são ateóricos. Eles não estão baseados em uma teoria, uma abordagem psicológica, né? E a terapia de esquema é uma abordagem teórica. Então, a gente pode pensar que todas as vezes que a gente está fazendo uma conceitualização e que busca relação com o DSM-5 nessa sessão, né, 3 e na CID-11, nós estamos, sim, caminhando por um rumo certo, um rumo bom para poder ajudar os nossos pacientes. Porque a terapia de esquema, ela está
né, nas terapias das neurociências. Então, a gente precisa entender tudo que eu posso buscar para trazer, né, efetivamente melhoras significativas para o meu paciente. É isso que a gente vai buscar. Né? E é por Andréia isso pôs mais... Ah, sim. Eu Pode acho falar, tão Carol. importante, a gente volta no comentário da Andréia, isso que Sim. você está falando, Nelma, que é da conceitualização cognitiva, né? Isso. Que é esse entendimento do paciente, né? É como que Sim, você sim. funciona. Isso é Aham. individualizado. Para cada pessoa é de um jeito. Então, Sim. ninguém, né? Às vezes você olha, fulano tem um transtorno de personalidade borderline, ciclano bipolar, o outro ele é bipolar também, mas nunca o mesmo transtorno, ele vai se manifestar exatamente da mesma forma as pessoas, justamente por conta dessas características. Né? E quando a gente vai individualizando e eu vou identificando ali, olha, neste paciente, ele tem mais a tendência à depressão, ou ele tem mais um traço ansioso, ou ele tem uma conscienciosidade. Né? Muitas vezes, essa característica, inclusive, que ajuda muito no nosso tratamento, né? No tratamento do paciente ali. Então, é um trabalho, assim, que ele é individualizado, né? Eu acho importante pensar nisso. Uhum. O que é singular ali daquela pessoa, né? E eu acho que é importante a gente compartilhar isso também com o paciente. O que é singular, o que é dele, quais são seus valores, quais são a sua história, porque isso é dele, né? Sim. Uhum. Tá. Andréia colocou, tem muito a somar na relação terapêutica e o plano de tratamento, terapia do esquema, né, Andréia? Deve ser. Ela é terapia do esquema, né? Terapia do esquema. Isso! Tem demais, demais. Né? É verdade, é verdade. E o Felipe está perguntando, curiosidade, como que uma evolução ou involução são medidos? Quadros, características? Boa pergunta. Se a gente tem medidas de avaliação, né? Acho que é isso que ele está querendo saber. Como que eu vou avaliar? É isso que eu entendi. Né, essas características aí. Sim, sim. Deixa eu pensar. Tem os próprios né, fatores de personalidade que podem ser mensurados, né, em tem testes. Os testes de personalidade, né, o BFP. Isso, a gente tem o BFP. Que eles vão mostrar o quanto que está expressando aquela característica. Sim, né? sim. O próprio questionário de esquemas também. De também. Ele vai mostrando quando que está ativo, está presente ou não. Né? Agora, tem uma coisa que é importante, né? Para a gente pensar em termos da personalidade, a gente tem que pensar que tem algo que ali é um traço, ele se mantém. Entretanto, Felipe, temos que pensar também em termos de fases, né? Por exemplo, na adolescência, a extroversão, ela tende a diminuir. Então, tem muitos fatores externos que podem contribuir para evolução ou involução, se eu estou entendendo bem que você colocou. E, por exemplo, nas pessoas acima de 50 anos, os estudos mostram que também pode haver alguma mudança na personalidade. Mas não é mudar totalmente, né? Se uma pessoa é organizada, ele vai continuar organizado. A não ser no caso, por exemplo, de uma demência, onde tem uma mudança significativa. Mas não é disso que a gente está tratando aqui. Sim. Mas infância é bem específico, né? Como que pensa a questão do temperamento e da personalidade na adolescência, na vida adulta e também na velhice. Né? Sim. Ok? Espero ter respondido, né? Sim. E a gente tem também, tem sido desenvolvido, né, alguns inventários. Eu sei que tem um questionário, né, de avaliação dos sintomas do borderline.
sim. O próprio transtorno de personalidade borderline, ele é um que, com o tempo, né, alguns estudos já mostram que a sua expressão, ele melhora, né? Com o tempo, ele vai melhorando. À medida que vai envelhecendo, algumas características ficam menos acentuadas, né? E na TE a gente acompanha as várias esferas de vida da pessoa e também como que ele aprende, porque quando a gente pensa no tratamento em TE e pensa em termos de cura, o que a gente está pensando? Que vai ser trabalhado para que ele aprenda a lidar melhor, né, com os seus esquemas e haja mais espaçamento na ativação dos esquemas e dos modos. Então, isso é uma maneira de aprender a lidar com as situações. Então, exemplo, né? Se eu tenho um esquema de vulnerabilidade muito grande que está ligado no DSM-5, a gente pensa em transtorno de ansiedades, por exemplo. De ansiedades não, de ansiedade. Já joguei no plural. Então, transtorno de ansiedade. E eu tenho um esquema de vulnerabilidade sendo trabalhado, por exemplo, a dano e a doença, que é assim que a gente chama na terapia de esquema, toda vez que é muito trabalhado em termos de comportamento, né? Onde eu faço exposição, por exemplo, se eu tenho vulnerabilidade ao dano, ou se eu tenho vulnerabilidade ao perigo, e eu vou fazendo exposição, eu vou lidando melhor com aquilo. Sim. Então, essa também é uma forma que a gente avalia na terapia do esquema, quando a gente pensa que está ali, tem um traço mais ansioso de personalidade? Sim, mas aprende a lidar melhor com isso no cotidiano, por meio de técnicas muito, mas muito bacanas mesmo, que nós lançamos mão, né? Técnicas cognitivas, comportamentais, experienciais, né? Sim. E que foi bem o que a Marina colocou, né? Talvez pelos relatos das novas atitudes, né? A gente consegue avaliar. Exatamente. Né? A gente consegue Mas dizer, junto com o paciente, né? Numa mesma situação, olha como você se comportava, olha agora como você está se comportando, né? Nesse exemplo da Nelma do transtorno de ansiedade, a gente tem medidas que avaliam, né? A intensidade da ansiedade, depressão também, a gente tem medidas para poder avaliar, né? Se a pessoa está, né, com depressão. Tem instrumentos que mensuram e tem também o autorrelato. Você, quando está no esquema de vulnerabilidade, você, ao sair à noite, quanto você está imaginando que vai ser perigoso? Estou imaginando 90%, eu vou ser assaltada, eu não vou conseguir chegar na esquina. Então, faça uma série de trabalhos com as técnicas, por exemplo, experienciais, de imagem mental, tentando vivenciar aquela situação, cognitiva, fazendo cartões lembrete, né? E aí vai para o comportamento, para o enfrentamento, para a exposição. E muitas vezes o que a gente observa no consultório é, se antes era 70%, 80% ou 90%, quando você foi, à medida que isso vai se repetindo, esse percentual costuma cair significativamente. Então, mesmo que ele vá para 40%, já é uma mudança maravilhosa. Vai deixar de ser uma pessoa ansiosa? Não. Não. Mas vai aprender a lidar melhor usando o quê? É o que a gente chama aquele kit, né, de ferramentas da terapia de esquema, que são estratégias cognitivas, comportamentais, experienciais. Ok? A Andréia colocou, é importante observar as fases. Eu gosto muito disso, Andréia. E aprendi isso muito, né, estudando sobre personalidade, que a gente tem que levar em consideração essas coisas também. Né? Sim. Exato. E aí, Carol? É isso, né? Resumando. Então fecha pra gente aí, por favor. O que eles têm em comum? O que tem em comum aí entre a terapia do esquema, CID-11 e DSM-5? É esse nível de funcionamento da personalidade. Isso. Né? Na terapia do esquema é o modo adulto saudável. Né? Que a gente conversou aqui. O nível ótimo, né? Que é o saudável. Né? Exatamente. Sim. E a interface, né, que a gente tem aí dessas facetas, né, e dessa correlação de algumas facetas, né, traços da personalidade com alguns esquemas. E aí a gente acabou nem colocando aqui quais são os esquemas que
que se correlaciona. Alguns a gente coloca no resumo da live. Isso. Quem tiver interesse, quiser saber qual que é o artigo, manda pra gente, que a gente manda também. Porque também. isso é algo mais técnico mesmo, que ajuda muito nós profissionais, né, na avaliação, a fazer a diferenciação. O que é sintoma? Isso. O que é, né? O que é característica Sinal. da né? E a gente tentou fazer aqui também algo que ficasse acessível, porque nós tivemos aqui hoje pessoas que não são psicólogas e que se interessam em saber. Achei isso sensacional, bom demais. Também. Marina, muito obrigada pelas contribuições, amei! É uma fofa. Andréia, muito obrigada a você, minha querida. Eu adoro, Andréia, quando você vem, né, e recebe o nosso convite e participa, porque você enriquece as nossas lives. Muito obrigada, minha querida, como sempre. Como sempre. Bom, é isso. Mas vamos agradecer a todos. Muito obrigada, todos que estão aqui presentes. Exato. E a gente volta, teremos mais lives, teremos resumo da live. Dia 1º. Dia 1º de fevereiro. Então já deixa anotado. 1º de fevereiro às 20 horas. O tema... Isso mesmo. Vai ficar de surpresa. Kelly, muito obrigada. Ana, muito obrigada. Tércio. Que delícia receber. Tércio, você então que está chegando na prática clínica, também está convidado. Convide os seus colegas a ouvirem, eles vão gostar, com certeza. Maria. Sou leiga, mas amo a live de vocês. Ai, que delícia, Maria. Gostei de saber. Muito bom, muito bom. Carol e eu preparamos com muito carinho e foi muito bom estar aqui com todos vocês hoje. Muito obrigada, viu, minha parceira de sempre, Carol do meu coração. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.